Até que ponto as nossas emoções influenciam os nossos comportamentos, as nossas decisões e escolhas, os nossos relacionamentos, o que fazemos durante o dia a dia? Como as emoções são processadas pelo nosso cérebro, o órgão mais complexo do seu organismo, mas na minha opinião, como professor e neurocientista, o órgão mais encantador. O vídeo que você assistirá agora é uma aula do curso, esse vídeo faz parte do curso online gravado Neurociência das Emoções e Sentimentos. E se você se encantar pelas informações que eu compartilho com você nesse vídeo, que você irá assistir, por favor, clique no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, que você será direcionado para a página do curso, onde que lá nessa página eu compartilho os módulos, as aulas, os artigos, quais serão os assuntos abordados de maneira aprofundada sobre as emoções e sentimentos na perspectiva da neurociência. Espero que você aproveite essa aula, as informações, e caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu responderei com um enorme prazer, com uma enorme alegria. Então, aproveite! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos começar agora a última parte, onde falaremos das teorias das emoções. Parte 2. Se você acabou de chegar da parte 1, show de bola, o raciocínio vai seguir. Agora, se você pausou, assistiu a aula 1, esperou um tempo, está voltando agora a assistir o curso, eu recomendo que você assista novamente a parte 1. Pode buscar aquela opção em volta aqui do vídeo, em algum lugar em volta, aquela engrenagem onde você pode acelerar a aula, que vai facilitar. A aula, se não me engano, foi um pouco longa, essa aula também será um pouco longa, porém é uma das aulas mais legais no sentido de trazer, eu estou compartilhando com vocês, compartilharei nessa aula, uma teoria contemporânea. Hoje, nos últimos 5, 10 anos, o que entendemos através dos resultados das pesquisas neurocientíficas, no entendimento das emoções, dos processos fisiológicos, como nós interpretamos ela. Nesse sentido, vocês verão uma sincronia maior de raciocínio com o que vimos nos primeiros módulos, principalmente no primeiro módulo, quando trabalhamos sobre a percepção, como o cérebro constrói a percepção. Que essas percepções, essas construções perceptuais influenciarão na maneira como o indivíduo irá perceber os próximos momentos. Sejam momentos desconfortantes, momentos desafiadores, pensamentos depressivos, sobre motivação, sobre felicidade, sobre amor, enfim. Seja no direcionamento da vida pessoal quanto profissional. Legal? Então, papel e caneta na mão. Vamos retomar aqui uma teoria um pouco mais antiga, se podemos dizer assim, de Schechter e Singer. Esses dois carinhas aqui, misturando um pouquinho das duas primeiras teorias que nós vimos, tanto da teoria de William James e de Walter Cannon, eles trazem que raciocínio? Olha que interessante. Inspirados pela teoria de James e Lange, e ao contrário de Cannon e Bard, aqui está com um Rzinho aqui, ao contrário, sentiram que a estação física era essencial nas emoções. Isso é um ponto crucial para a teoria também conhecida como Two-Factor Theory of Emotion. E por quê? Quais seriam esses dois fatores que eles trabalham muito? Seria a excitação física, que é essencial para a expressão da emoção, e agora faz até um sentido entendermos isso, até uma lógica, vamos dizer assim, e a questão da rotulação. Como o indivíduo vai rotular a experiência que ele está tendo naquele contexto, determinado contexto. Vocês vão entender e fazer até uma sincronia na teoria da Lisa Feldman, que eu compartilharei com vocês. Entretanto, eles afirmavam que essa excitação era a mesma para uma grande variedade de emoções, o que Cannon já trabalhava, o Cannon trouxe na sua teoria de que sim, podemos ter reações fisiológicas únicas, porém a experiência que interpretamos naquelas situações podem ser variadas. É o que eles comentam aqui, ó. Eles afirmavam que a excitação era a mesma para uma grande variedade de emoções, de modo que a excitação física sozinha não poderia ser responsável por respostas emocionais. A teoria dos dois fatores da emoção, por isso two-factor,
possui como centro a interação entre a excitação física, que é importante, né, para termos a expressão emocional, e como cognitivamente rotulamos essa excitação, ou seja, esses seriam os dois fatores. Nesse sentido, podemos entender que, novamente, se vivenciarmos o mesmo episódio, um episódio que para você pode ser estressante, você pode sentir medo, você terá reações fisiológicas como cortisol e noradrenalina para ter uma atitude. E isso remeterá informações que você tem já concebidas nas suas memórias, suas lembranças, de como através de experiências passadas você percebeu aquela presença como sendo algo ameaçador. Por outro lado, o seu vivenciário com você pode ser que no meu passado alguns, vamos dizer assim, algumas iscas, alguns gatilhos, algumas migalhas emocionais, como eu gosto de chamar, eu posso identificar esse momento não como estressante ou como medo, mas sim como desafiador, tendo as mesmas respostas fisiológicas que você teve, cortisol, noradrenalina, mas eu estou utilizando isso como buscar recursos cognitivos e emocionais para que eu saiba lidar com aquela situação. Veja que interessante, né? Um exemplozinho bem rápido de como isso acontece, só finalizando aqui, em outras palavras, simplesmente sentir excitação não é o suficiente. Nós também devemos identificar a excitação para sentir a emoção. Olha que interessante. Aqui é um exemplo, né, um esqueminha resumido do que seria. Nós visualizamos um estímulo que vão causar, esse estímulo irá causar a excitação, certo? E aí, de maneira cognitiva, nós rotulamos essa resposta fisiológica, como está em inglês, né? E associamos esse rótulo àquela resposta fisiológica e àquele momento, que fará um pouco de sentido quando nós aprendermos sobre a teoria da Lisa. E aí nós sentimos de fato a emoção, né? E isso acontece de uma maneira muito rápida. Hoje as medidas fisiológicas para identificar isso, essa resposta emocional, as medidas são consideradas menos de meio segundo. Então são imediatas as respostas. Agora entraremos na teoria, vamos dizer assim, mais contemporânea, que é a teoria das emoções construídas, da Lisa Feldman, que eu já citei ela bastante nas referências para estudar neurociência e emoções. Com todo respeito, ela é um monstro das pesquisas sobre as emoções, referência mundial. Está trazendo grandes descobertas e algumas descomprovações ou corroborações em relação a teorias antigas. Ela faz inúmeras críticas em relação ao trabalho de Darwin e Paul Ekman. Então, para vários neurocientistas e psicólogos evolucionistas, ela está trazendo um certo desconforto, mas no bom sentido. A ciência, lembre-se, ela é movida pelas perguntas e não pelas respostas. As respostas são dados e informações para continuarmos o trabalho. E o mais difícil, principalmente também para o senso comum, é quebrar essa ideia de que trazer uma ideia um pouco dualista, Descartes no sentido separar cérebro de mente ou a mente do corpo, ou uma ideia aristotélica de tentar separar a emoção da razão. E hoje isso identificamos como um equívoco. Elas são interconectadas. Por mais que você acredite que a sua decisão, o seu raciocínio seja, vamos dizer assim, racional, puramente racional, você tem um fio condutor emocional. Porque você está pensando nas consequências que aquilo pode trazer para você ou para aquela pessoa que está relacionada com aquela sua escolha. Seja um julgamento na sua profissão, você ali gestor, ou você psicólogo, você psiquiatra, trabalhando ali com o seu paciente, com o seu cliente, ou seja você pai e mãe e está dando um conselho para o seu filho ou a sua filha, sua neta, sua sobrinha, o que seja. Veja que interessante. Ela, em décadas de pesquisa, propõe uma teoria científica chamada Teoria das Emoções Construídas. Agora eu não me lembro rapidamente, tinha um nome anterior, ela mudou esse nome, tá? Eu não estou conseguindo lembrar agora qual era o nome, mas eu sempre deixo aqui as referências dos artigos que ela publica em relação. E aí você pode buscar lá, se você não estiver enxergando legal aqui, deixe um comentário abaixo do vídeo. E também se você já conhece a teoria da Lisa, também deixe o seu comentário aqui abaixo da videoaula, que com certeza os outros alunos poderão enriquecer com as informações.
O que seria então? Por meio da explicação da experiência e percepção dos processos emocionais, Barrett, ou a Lisa, né, conduz uma possível resolução para o paradoxo da emoção. Um fenômeno que incomoda há muito tempo os psicólogos e neurocientistas. O que seria esse paradoxo da emoção? Olha que interessante. Basicamente, o que seria? De maneira resumida, entendemos o paradoxo das emoções da seguinte maneira. As pessoas, olha que vai ficar interessante, hein? As pessoas possuem experiências intensas e vívidas de emoções ao longo do dia a dia, certo? Você assistindo a aula agora, não sei se é um final de semana, se é meio de semana, em algum momento do seu dia, quando você acordou, você pode ter despertado no sentido, nossa, que cansado que eu tô, hoje o dia não vai ser legal. Você já traz uma reação fisiológica e cognitiva rotulando como será seu dia. Isso nós vamos experienciando ao longo do nosso dia a dia. E ao mesmo tempo, o que nós fazemos? Somos animais sociais, certo? Nós acreditamos, ou seja, as pessoas, nós, que perceber as emoções como tristeza, felicidade, raiva nos outros e também nós relatamos ter experimentado essas mesmas emoções. Nós acreditamos ter a certeza de que, através de expressões faciais, como nós já relatamos aqui, do que a outra pessoa está sentindo. Mas ela critica essa abordagem porque o que nós fazemos, na verdade, o nosso cérebro, e isso eu já falei aqui, o nosso cérebro é um preditor. Nós vamos fazer predições em relação ao que o outro pode estar sentindo, baseado nas nossas experiências do nosso passado. Ou seja, não é o que o outro definitivamente está sentindo, mas é o que você acredita que o outro possa estar sentindo. Veja, não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. Entretanto, olha lá, é cada vez mais comum as evidências científicas falharem em oferecer resultados psicofisiológicos e neurocientíficos significativos que comprovam a existência dessas categorias emocionais. Olha que interessante. E é aqui que ela está causando um incômodo na teoria de Paul Ekman, em relação das emoções universais e expressões faciais. Em vez de encontrar essas categorizações de emoções, o que as evidências empíricas sugerem é que o cérebro e o organismo são afetados. Como assim, Matheus? As reações fisiológicas, as emoções, elas são construídas, entre aspas aqui, moduladas, por várias circuitarias cerebrais que trabalham em conjunto para que, assim, desde o início da vida do indivíduo até o final, o primeiro suspiro de vida até o último suspiro de vida, ele possa construir sua própria percepção emocional do mundo. Mateus, eu não estou entendendo isso. Veja, nós vimos as aulas sobre a percepção emocional, a construção da percepção, e nós vamos agora entendendo que cada ser humano possui essa construção modulada. Lógico, possuímos o mesmo cérebro, a arquitetura cerebral, no entanto, a experiência das emoções e do contexto são subjetivas, cada um terá a sua. E que, entendendo esse contexto, podemos dizer, Matheus, me dá um exemplo. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira. Não sei se você é pai, se você é mãe, se você é tio, tia. Vamos pegar um exemplo de você sendo pai ou você sendo mãe. Um dos grandes erros dos pais e das mães é olharem para o filho de maneira a trazer uma perspectiva fisiológica e construção da percepção num olhar da neurociência. Olha que interessante. Isso eu compartilho com professores, é muito importante ter essa visão na pedagogia também. Qual que seria, Matheus? O pai ou a mãe senta com o filho para conversar e diz: filho, eu te dou tudo, estou oferecendo tudo para você ser feliz e construir uma carreira gostosa, uma carreira de sucesso. E se eu estivesse no seu lugar, eu seria muito feliz, aproveitaria muito mais isso que meu pai ou minha mãe não me ofereceu, não me deu isso. E aí que está o erro. Porque a construção de percepção do filho, do seu filho, da sua filha, é baseada nas experiências dele. E ele não teve as experiências que você teve e conseguiu valorizar na idade que você tem agora. Matheus, o que seria correto dizer? Correto dizer seria mais ou menos assim: filho, se eu estivesse no seu lugar, na construção perceptiva que o papai ou a mamãe tem, eu começaria a dar mais valor nisso, nisso e nisso. Porque mesmo se você falar para ele começar a dar valor naquilo, ele não vai ter a mesma saliência emocional, porque ele não viveu, não passou por isso que você teve.
E mesmo se vocês vivenciarem juntos, você terá uma percepção diferente da dele. Como nós comentamos no primeiro módulo, percepções similares, mas jamais idênticas. Veja como vai facilitando não, diminuindo o desconforto, o desafio. Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Estamos falando com outros seres humanos, percepções distintas. Porém, você vai diminuindo esse atrito que ocorre na percepção entre os mundos distintos. Isso nós podemos estender para opiniões públicas, políticas, econômicas, sobre esportes, futebol. Não ocorre mais aquele debate tolo, superficial, tentando convencer o cara que a vida inteira entendeu que o Palmeiras ou o Corinthians, é partido A, partido B, é melhor do que o outro, em uma conversa de bar. Entender esses pontos é interessante para ter um raciocínio lógico e com fundamentos emocionais de como o outro sempre terá mesmo uma ideia diferente. É que eu sempre trabalho com meus alunos na pós-graduação. Não aumente o tom de a sua voz para me convencer. Busque outras referências para tentar me agradar. Olha que interessante. Você não precisa gritar comigo para me convencer, mas melhorar os seus argumentos para dar um sentido no que você acredita. Continuando aqui, mesmo com as novas evidências científicas, existe um consenso na maioria das outras teorias das emoções de que elas, as emoções, possuem impressões digitais. E a Lisa trabalha muito bem isso no livro dela, que eu já recomendei para vocês. Isto é, cada emoção possui uma circuitaria específica no cérebro para ter seu processamento. Ou seja, um circuito para a raiva, um circuito para o medo e assim por diante. Uma concepção também muito aceita no senso comum. Isso é muito bem trabalhado hoje na neurociência aplicada ao direito, ao julgamento moral. Quando lá o juiz está julgando a tarefa, julgando a ação que a pessoa cometeu, tentar identificar o comportamento com raiva, e aí está utilizando, eu não me lembro agora o nome de neurocientista muito famoso na área aplicada ao direito, que ele diz que essa concepção errônea de acreditar que a neurociência resolverá todos os problemas, principalmente em psicopatas ou transtornos mentais. E não, ela vai ajudar muito, porém ela não vem resolver de imediato tudo. Porque lembre-se, o ser humano é um ser contextual, envolve aspectos da história do indivíduo, da psicologia, antroposofia, antropologia, biologia, sociologia, história. Somos seres contextuais. Nesse sentido, as emoções são descritas como possuindo uma circuitaria inata específica. Essa é a visão de vamos dizer assim, daqueles que trabalham nas emoções básicas, universais, Eles possuem rastros biológicos universais, frequentemente chamados de emoções básicas, o que eu já mencionei para vocês no início da aula, lembra? Das classificações das emoções básicas, também trabalhado bastante com Antônio Damasio. E aí a Lisa, o que ela propõe? Que os ingredientes essenciais para a construção emocional são quais? São 3, olha que interessante. Você pode pesquisar, eu aconselho que você pesquise isso. Introcepção, ou interoception, deu uma travadinha aqui, Conceitos ou concepts, e realidade social, social reality. Busque esses 3 conceitos que ela os usa como condutores essenciais para essa construção emocional. Vamos defini-las rapidamente. Interocepção. Em determinado contexto, as previsões interoceptivas fornecerão informações sobre o estado corporal, que seria a relação organismo e cérebro, a capacidade que o sujeito, a pessoa tem de identificar os estados internos fisiológicos que está acontecendo. Isso é muito difícil, não é fácil. E assim, produzirão sentimentos básicos já conhecidos, entre aspas aqui, no sentido de que já tem um conhecimento pré-concebido sobre as experiências passadas, que seria aqui os conceitos, que é um outro fator essencial para a construção emocional. Pelo cérebro do indivíduo, como excitação e calma,
e prazer e repulsa, ou desprazer, né? A pessoa faz essa classificação. Esses são os dois estados aí, essas duas linhas que dividimos a frequência emocional. A sua excitação e calma, né? Os eixos, excitação e calma, e o outro eixo nas duas extremidades como prazer e repulsa. Vamos circulando e flutuando nesse encontro desses dois eixos. Conceitos são formados através de conhecimentos, informações, que a sociedade / cultura, onde o indivíduo está inserido, incorporam durante o desenvolvimento cognitivo e emocional do ser. A relação do bebezinho com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, depois com os vizinhos, com os colegas de sala, na universidade, com os colegas ali da universidade, no trabalho. Isso vai modulando a percepção emocional da pessoa, os conceitos que essa pessoa vai criando ao longo da sua vida. E aí, é óbvio, realidade social. Somos seres sociais. O cérebro humano é um órgão social. Assim, toda a realidade social fornece um acordo coletivo, olha que legal, e a linguagem que vão viabilizar a construção perceptual das emoções entre as pessoas que compartilham uma determinada cultura. O que nós entendemos aqui no caso, por exemplo, em São Paulo, no Paraná, em Minas, alguns comportamentos aqui, dependendo do estado, são aceitáveis. Em outros estados, não. Como também, de maneira nacional, podem ser aceitáveis alguns comportamentos, como em outros países podem não ser. Esses fatores vão modulando. E a Lisa, no seu livro, ela trabalha fortemente a questão de como, por exemplo, ela cita o vocabulário da língua americana. Que existem definições muito curtas, ou seja, uma única palavra pode definir N sentimentos. E isso é um ponto negativo lá atrás. Como outras culturas, para uma mesma expressão temos várias palavras. E aí, o que ela faz? Ela traz essa ideia que eu acho legal de primeiro entendermos um dicionário emocional. Você entender, especificamente conversando ali com o seu filho, com a sua filha, com o seu aluno, com o seu cliente, com o seu paciente, ele tentar interpretar para ele mesmo, quais são os sinais. Ah, eu estou ansioso. Tá, mas o que seria essa ansiedade para você? Por quê? Quais são os pensamentos? Os estímulos. Eu estou com medo. Às vezes, esse medo é mais inclinado por uma insegurança de algo que está ali paralelo com o medo. Entender isso muda os conceitos em relação a como a pessoa vai enfrentar aquele momento desconfortável, triste, ou desafiador, ou feliz. E veja, olha o exemplo que ela compartilha que eu acho interessante em relação às cores. Quando conversamos sobre as experiências de percepção das cores, as pessoas podem experimentar as cores em categorias discretas, como, por exemplo, amarelo, azul, vermelho e assim por diante. E essas categorias podem variar dependendo da cultura do indivíduo. Tem culturas que conseguem enxergar um grau de coloração diferente de outras culturas. Depende da exposição do tempo. Isso, se for trazido, vamos dizer assim, dos seus ancestrais, né, da cultura onde o indivíduo está inserido, e foram modulando isso ao longo do tempo. Entretanto, sabemos que a física da cor ela é contínua. Olha que legal. Tendo seus comprimentos de ondas medidos em nanômetros ao longo de uma escala ultravioleta e ao infravermelho. E mesmo sabendo do fato que todos nós experimentamos um conjunto de comprimentos de ondas como azul ou vermelho, amarelo, cada indivíduo inconscientemente está usando seus próprios conceitos sobre as cores para, assim, categorizar o comprimento de onda como azul. E nós entendemos isso hoje na neurociência, na construção perceptual, de que será mesmo que o azul que vocês estão enxergando aqui, listradinho, azul claro e branco, na minha camisa, é o mesmo azul que eu estou enxergando? Isso nos leva até uma concepção, uma construção de um diálogo um pouco filosófico. Os grandes pensadores já debatiam isso em relação à construção, como a mente faz isso, né? Com essa analogia em mente, podemos considerar o mesmo para as emoções. Ou seja, normalmente elas são consideradas distintas, né? Diferentes circuitarias, vamos dizer assim, no cérebro, repetindo, julgáveis, conseguimos julgar e mensurar exatamente o que a pessoa está sentindo em relação àquelas reações fisiológicas distintas, como raiva, felicidade e medo, enquanto o processamento afetivo ele é contínuo, esse espectro contínuo. Assim, o que a teoria das emoções construídas aponta é que, em determinado momento,
Olha, vou fechar aqui uma das conclusões, olha que legal. O cérebro categoriza e prediz o momento contextual presente por meio de previsões interoceptivas e dos conceitos de emoção da cultura já criados subjetivamente no indivíduo. E assim, construir uma instância de emoção, no mesmo sentido que fazemos com as cores. Ou seja, vamos voltar na questão subjetiva, naquele instante. A demonstração e o relato e a relação de um psicólogo para um paciente, de um psiquiatra para um paciente, você, seja coach ou pai e mãe, com o seu filho, a sua filha, ou você gestor com o seu colaborador, é você tentar acreditar, você na sua percepção, que aquele desafio, aquela tarefa pode ser fácil, mas é a sua percepção. Nós não sabemos o que está passando na mente humana naquele exato momento, da experiência que ele está validando naquilo. Esse é o nosso grande desafio. E aí, levando para um exemplo do cérebro e das emoções, imagine que uma pessoa já tenha categorizado a imagem de medo de uma cobra sem nem mesmo ter contato com uma. Categorização construída pelo meio, cultura, sociedade. A criancinha aqui com medo, o pai sempre falando, a mãe sempre falando, olha, cobras são perigosas, realmente são. Nós já estamos criando um conceito, uma insegurança e um comportamento de categorização de medo na criança, sem nem mesmo, na vida dela, ela poder tocar uma cobra ou chegar perto e ver uma cobra. Se o cérebro dela predizer a presença de uma cobra, predizer a presença, ela está criando hipóteses de o que pode acontecer se ela encontrar uma cobra. Se o cérebro dela predizer a presença de uma cobra, o efeito desconfortável que poderia resultar ao encontrar uma, o próprio cérebro, ou seja, a pessoa, né, você é o seu cérebro, lembre-se disso, categorizará e construirá a experiência de medo, mesmo sem possuir uma entrada sensorial real do que é uma cobra. Esse exemplo serve como entendimento de um dos princípios básicos de como a teoria das emoções pode ocorrer. Agora tem outra visão dos pesquisadores das emoções básicas universais, que hoje é muito aceita no senso comum e aos poucos nós vamos tentando modular. Isso é difícil, é desconfortável, porque estamos mudando um conceito na história das emoções, da psicologia, da fisiologia emocional, desse entendimento. Aqui, ó. Por outro lado, usando esse mesmo exemplo, um pesquisador e defensor das emoções básicas poderia dizer que quando a pessoa vê a cobra pela primeira vez, a entrada dos estímulos sensoriais desencadeariam a ativação do circuito cerebral inato do medo. Ah, Matheus, estou entendendo. O que seria então? Por exemplo, aquelas pessoas em culturas onde que a cobra é respeitada e é vista como um animal, vamos dizer, sagrado, ou que você precisa ter um contato com ele, a criança já é desenvolvida ou modulada de maneira cultural das suas intercepções de conceitos, de que não, ela pode ter um contato próximo, tocar, se aproximar, coisa que uma criança aqui no Brasil, para nós, seria algo muito perigoso, ela deve ter medo. Veja como isso causa diferenças em relação à sociedade e culturas. Isso provocou a Lisa em dizer que, opa, pera aí, então não são universais, não são todos que sentem medo ou todos que sentirão raiva. Quais são os fatores importantes? As três essências condutoras da construção emocional, que nós já trabalhamos: realidade social, interocepção e conceitos. Por favor, deixe aqui o seu comentário, o que você achou dessa aula, desses novos conceitos que eu compartilhei com vocês. Se você já conhecia o trabalho da Lisa, o que você pensa dos outros trabalhos, das outras teorias, deixa aqui o seu comentário, é importante para mim como professor, faça suas críticas, isso é muito bem-vindo a você trazer a sua percepção, para que os outros alunos percebam também se estão tendo um raciocínio, um diálogo, vamos construir assim um melhor curso e uma melhor aprendizagem para ambos. Legal? Então, te espero na próxima aula.